Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 137, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então hoje nós vamos iniciar um novo tema, o obsidiado. Então, Kardec diz assim, no livro dos Médiuns, no item 252, Kardec diz assim: as imperfeições morais do obsidiado, constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, olha só para ver como são as coisas. As imperfeições morais do obsidiado, as imperfeições, constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Se nós pararmos para analisar, nós não somos obsidiados exclusivamente pelos espíritos os quais nós prejudicamos em vidas passadas. Nós não somos obsidiados exclusivamente pelos espíritos das trevas, nem pelos vampiros, como eu já disse, pelos obsessores. Nós não somos obsidiados apenas pelos espíritos que se encontram na erraticidade. Existem outras formas também de obsessão. Nós somos obsidiados por milhões de outros fatores, desde que trazendo de vidas passadas as predisposições, é óbvio que aquela imperfeição nos vinculam a milhões de outros fatores obsessivos, predisponentes. Por exemplo, desde o momento que nós trazemos a predisposição, aqui na Terra nós podemos ser obsidiados pelos sistemas, obsidiado pela mídia, pela sociedade, obsidiado pelas castas e pelas etnias. Nós podemos ser obsidiados pelos nossos patrões, pelos nossos empregados. Nós podemos ser obsidiados pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelo nosso esposo, pelo um filho. Nós podemos também ser obsidiados por bens materiais, quando a predisposição nos vincula a todos esses fatores.
Nós podemos ser obsidiados por aqueles que se encontram à nossa volta. Então, de certa forma, desvincular-se de todo o processo predisponentes, desvincular-se de todo o processo obsessivo, carece-se de um número inimaginável de reencarnações e também de muita luta, de muito esforço, de muita fé em Deus, em Jesus. Porque é preciso entender que tudo nos obsidia. Não só a erraticidade, mas tudo aquilo que encontram-se junto a nós aqui no corpo físico. Como já dissemos, é óbvio que nos deixamos levar por todo esse processo contagioso, graças às predisposições. Porque se eu não trago comigo a predisposição, obviamente, nada me fascina, nada me, vamos dizer, obsidia, nada me tortura, nada me perturba. Por exemplo, a pessoa pode pegar um copo de pinga e passar no meu nariz, para lá, para cá, que para mim é a mesma coisa que nada. É como se a pessoa estivesse passando um copo com água para lá, para cá. Eu não trago a predisposição da bebida, nem da droga, nem do cigarro. Agora, quantos milhões de predisposições nós trazemos de vidas passadas? Todos os vícios, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a arrogância, a avareza, os vícios todos, as fantasias, as ilusões, os sentimentos negativos, a raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a não aceitação, o não perdão, tudo isso significa predisposições que nem sempre podemos dizer que somos obsidiados pelos seres que se encontram na erraticidade. E sim, desculpe, por todos os itens que se encontram aqui na Terra, itens materiais, devido ao nosso apego, a nossa ganância, a nossa falta de humildade. Quantas pessoas são obsidiadas por dinheiro? Olha só para você ver. Não tem nada a ver com o obsessor, que está na reticidade. Quantas vezes as pessoas são apegadas a bens materiais? Quer dizer, os bens materiais são os obsessores daquela pessoa. Mas por que a pessoa é apegada ao dinheiro, a bens materiais, a imóveis, a carro, a isso, aquilo?
porque ele traz de vidas passadas predisposições, egoísmo em excesso. Então, olha só para você ver. Sueli diz assim, ó. Obsidiado, é lógico que ela está fazendo aqui uma análise aqui no dicionário da língua portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Obsidiado, obsesso, importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio. Isso está lá no Aurélio, né? Buarque de Holanda. Se você procurar o Aurélio, você vai ler isso lá. Continua Sueli. Obsidiados. Todos nós o fomos ou ainda somos. Todos nós. Nenhum de nós podemos ou devemos bater no peito e dizer: eu não sou e nunca fui obsidiado. Todos nós fomos. E não descartando que todos nós ainda somos. Uns mais, outros menos. Por isso que Kardec classifica a obsessão em 3 níveis. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas é de extrema importância dizer que ambas, todas elas, se manifesta de uma forma tão sutil e tão imperceptível que 99% dos obsidiados, eles não admitem que se encontram sob a influência de um obsessor ou de algo assim, um obsessor material ou um obsessor espiritual. Porque conforme acabamos de dizer, existem os obsessores materiais. Quando a tua fazenda te obsidia, o teu dinheiro te obsidia, devido ao teu apego aos teus bens materiais. Quantas pessoas, nós já tratamos aqui no livro de Sueli, a auto-obsessão. A auto-obsessão. Quantos milhões de pessoas no mundo recorrem ao bisturi através das cirurgias plásticas? Nós temos que entender que 1, 2, 3, 4, 5 cirurgias plásticas, uma correçãozinha aqui, um botoxinho ali, uma coisinha aqui. Aquelas mulheres que não estão se sentindo assim satisfeita com a narina, né, afina a ponta da narina e enfim, tudo bem. Até umas 4, 5 cirurgias não tem problema nenhum.
As pessoas assim que estão com a autoestima baixa devido à calvície, não tem problema nenhum. Perante a providência divina, não tem problema nenhum. O implante, uma correção aqui, uma correção ali. A pessoa não pode viciar. A pessoa não pode se transformar num obsessor do seu próprio corpo físico. Pois nós conhecemos, você também conhece, no Brasil e no mundo, quantas pessoas que recorreram às cirurgias plásticas mais de 50 vezes e que naturalmente se deformaram. É preciso entender que o modelador da forma daquele jeito se encontra. Aquilo ali é uma obsessão. É o excesso. Então, todos nós o fomos ou ainda somos, estou lhe dizendo. Desde que não conseguimos a nossa liberdade completa, porque nós temos que dizer, essa liberdade completa, ela encontra-se quando retornamos ao corpo físico sem nenhuma predisposição. Nossa, é difícil, não é? Mas não é impossível, não. Essa liberdade completa, ela só acontece, ela só é fato, ela só é verídica quando nós retornamos ao corpo físico sem nenhuma predisposição. Quando o ser aqui retorna, sem necessidade de nada além que trabalhar para Deus, servir a Jesus, a mediunidade e a humanidade. É esse amor incondicional. Desde que ainda não temos a nossa carta de alforria para a eternidade. Então, olha só. Desde que não conseguimos a nossa liberdade completa, desde que ainda não temos a nossa carta de alforria para a eternidade, desde que caminhamos sob o guante de pesadas aflições que nos falam de um passado culposo e que ressumam sombras ao nosso redor, desde que ainda não temos a plenitude da paz, da consciência e do dever cumprido, desde que somos forçados, cerceados, limitados em nosso caminhar e constrangidos a suportar presenças que nos causam torturas, inquietações, lágrimas e preocupações sem conto, é porque, em realidade, ainda somos prisioneiros de nós mesmos, tendo como carcereiros aqueles a quem devemos, estes que hoje se
comprazem em nos observar. Então, vejamos que essa nossa liberdade completa encontra-se vinculado, ou melhor, vinculada a milhões de fatores. Dizer não é fácil, de fato não é fácil, mas também não é impossível. Desde que iniciemos através do primeiro passo. Nós não estamos, ou nós não nos encontramos aqui na Terra para superarmos tudo nesta existência. Errar é humano. Permanecer no erro, que é burrice. Nós não podemos nos sentir culpado. É através desse sentimento de culpa que baixamos a nossa imunologia espiritual e física, onde os obsessores nos pegam através daquelas sintonias. Então, a nossa nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas temos? Milhões de testemunhas. Além da testemunha maior, que é a nossa consciência. Porque a nossa consciência que é a nossa testemunha maior. Aí você pode me dizer, não, Luiz, a nossa testemunha maior é Deus, é Jesus. Aí eu posso dizer, isso é um direito seu. Deus é imparcial, Jesus também. Deus e Jesus não nos julgam. Ele não nos pune. Eles não nos condenam. Nós mesmos que auto nos condenamos. Como também nós mesmos que auto nos libertamos. Está na nossa consciência. É o livre-arbítrio concedido por Deus a oportunidade da conquista desse mérito, de acordo com o nível evolutivo de cada qual. Então, as nossas testemunhas, milhões de testemunhas temos ao nosso lado. Não só as testemunhas encarnadas, como também as testemunhas desencarnadas. A maior das testemunhas, como já dissemos, é a consciência. A consciência, ela nos vigia 24 horas. Um fósforo que eu surrupiar e pôr no bolso, sem que ninguém veja. Na minha consciência encontra-se registrado.
E roubar um fósforo é o mesmo que roubar um banco. É o mesmo que roubar 10 bancos, 50 bancos. Não é, Luiz. É, me desculpe, mas é. Porque o roubo não faz parte dos desígnios de Deus. Então não importa a quantidade, e sim a qualidade. Roubo é roubo, não importa. Você roubou um fósforo? Sim. Você roubou um banco? Sim. Roubo é roubo. Nós precisamos nos conscientizar-se disso. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo.